Bom, o capítulo 9 é o capítulo que a gente vai tratar da camada de transporte. Ou seja, nesse capítulo a gente vai. Ele é bem curto, dá pra gente terminar ele tranquilamente hoje, ele não é muito complicado, certo? Então, a camada de transporte, ela é a primeira camada onde você tem efetivamente uma camada falando diretamente com a outra. Okay? Só subir isso aqui, subir isso aqui. Bom, a camada de transporte, ela tem as responsabilidades dela são estabelecer comunicação entre dois aplicativos que vão trocar dados e controlar todo o fluxo de transmissão. E dependendo do protocolo, ela vai ter que prover confiabilidade, controle de fluxo, multiplexação. Ou seja, no TCP, na camada de transporte, eu tenho dois protocolos. Se na camada de rede eu tinha o IP e o IPv6 para endereçamento, os dois protocolos da camada de transporte, tanto do modelo OSI quanto do modelo TCP/IP, são os protocolos TCP e UDP. Sendo que a razão para existir esses dois protocolos é que são dois casos. Eu uso o TCP quando eu quero que a própria camada controle toda a operação, que ela me forneça a confirmação da entrega dos pacotes, que ela me confirme recepção, que eu tenha como checar pacote não, segmento. Se eu tenho que checar que um determinado segmento está corrompido, eu pedi retransmissão. Então, o TCP é um protocolo confiável. Confiável porque ele tem essas responsabilidades aqui. Ele é responsável por estabelecer, aliás, são essas aqui: controle de fluxo, confiabilidade, multiplexação. Ele vai segmentar e reagrupar. Então, você vai ter toda essas funções sendo executadas pelo TCP. Ou seja, a própria camada, o próprio modelo TCP/IP e OSI, ele vai garantir a confiabilidade. Ou seja, ele vai garantir a entrega dos seus segmentos, ele vai controlar tudo isso de forma automática, sem a aplicação se preocupar. A aplicação ela só vai abrir uma primitiva no sistema operacional e dizer: envie 5 MB para o outro lado. O TCP que vai, ok, o outro lado não pode receber 5 MB, eu vou mandar em pacotes de X, de tamanho X. O outro lado está recebendo muito, olha, eu não posso receber esse tamanho de pacote, me mande pacote mais devagar, menor, eu mando. Opa, agora eu estou livre, me mande mais pacote. Então o TCP vai controlar tudo isso de forma automática e transparente para a conexão. Por isso que ele é dito um protocolo confiável, que você pode confiar nele, ele vai fazer isso. O UDP, ele é um protocolo que oferece função básica de entrega de segmentos. Ele não tem sobrecarga, ele não tem verificação de dados. Ele simplesmente envia. Ou seja, quando você quer que a pilha TCP/IP garanta a transmissão, se recupere, peça a retransmissão, confirme, você usa o TCP.
Agora, quando você quer tá no meio, que o meio é confiável, que o meio é rápido, que você não vai ter perda de pacote, você não vai ter problema de velocidade, você não vai ter problema de largura de banda, você usa o DP, que o DP simplesmente ele manda. Ele não se preocupa em saber que o outro lado recebeu. O outro lado não confirma o recebimento, porque quem controla isso, todo esse controle, tudo que o TCP fazia, o DP não faz. Alguém tem que fazer. E esse alguém é a aplicação, a aplicação que está em cima. Então, o DP, quando você faz stream de vídeo, stream de áudio, stream de vídeo, VoIP, coisas que você pode perder pacote, e você não vai ter uma diferença, você não vai notar isso, por exemplo, na voz. Se você perder alguns pacotes de voz, aquilo não vai ser notável, porque tem a própria sensibilidade do ouvido para determinadas coisas. Stream de vídeo, você manda e recebe, você perdeu um frame, sei lá, 60 frames por segundo, você perdeu 10 frames, 10 em 60 não vai fazer diferença. Então, o DP, quando você quer uma vazão de dados maior, ou simplesmente quando você utiliza para fazer alguma comunicação que você não precisa de controle, que os dados podem ser perdidos e a aplicação, se perder a aplicação, tem que pedir esses dados de novo. Então, interessante, você tem nessa camada aqui, você vai ter o cabeçalho TCP, isso é muito importante. É um protocolo com estado, ou seja, é um protocolo stateful, ou seja, um segmento depende do outro. Ou seja, o próximo, toda a comunicação ela é com estado. Eu tenho que, quando o outro lado, o lado A e o lado B, quando eu recebo um determinado segmento, esse segmento ele não é um segmento único. Ele depende dos segmentos que já vieram e dos próximos que estão por vir. Então, é importante do TCP, na camada de transporte, você conhecer o cabeçalho. Então, no cabeçalho do TCP, ele é um cabeçalho que tem 20 bytes, certo? Isso aqui são 20 bytes, ou seja, 20 vezes 8 são 160 bits. Aí você vai ter porta de origem, porta de destino. Então, falou de camada de transporte, no UDP também você tem porta de origem e porta de destino. Então, falou de camada de transporte, você adiciona duas novas coisas aí: porta de origem, porta de destino. Porque lá no IP você tinha IP de origem e IP de destino. Só que agora eu já tenho, no TCP, eu já tenho a conversa entre aplicações, entre camadas, eu tenho uma conversa fim a fim. Então, eu tenho porta de origem e porta de destino. Eu tenho número de sequência e tenho número de confirmação. Porque quando as aplicações, quando eu tenho uma transmissão de dados, o TCP, para ele poder fazer, ele poder ter o controle, estou mandando aquele exemplo lá, estou mandando 5 MB. Então, esses 5 MB, eu não posso mandar 5 MB de uma vez. Por exemplo, a própria MTU é 1.500 bytes. Então, eu não posso mandar 5 MB de uma única vez. Eu não posso mandar 5 MB encapsulado num frame. Ele vai quebrar os frames em 1.500. Então, se o próprio frame só consegue carregar 1.500 bytes, então significa que o TCP ele vai ter que quebrar os 5 MB em
segmentos menores. Então, cada segmento que eu mando, ele tem um número de sequência. Eu preciso confirmar para o outro lado, eu recebi, vamos supor, o segmento 100. Eu tenho que confirmar para o outro lado que eu recebi o segmento 100. Tá? Então, eu tenho um número de sequência e tenho um número de confirmação. O comprimento do cabeçalho é só um dado de 4 bytes que diz que aqui tem 20 bytes. Que às vezes eu posso ter um cabeçalho mais enxuto. Reservado esse bit aqui, esses 6 bits reservados são reservados para uso futuro, que até agora eu ainda não vi o uso futuro dele. E isso aqui é importante. Bits de controle. Janela é um conceito que a gente vai explicar mais à frente, que no TCP eu posso dizer, esse tamanho de esse janela aqui com 16 bits, quer dizer o seguinte, olha, eu posso mandar no cabeçalho, quando o cabeçalho é processado, esse número de janela, ele requer, por exemplo, aqui, 1024, 10.000, 1024. Significa que eu só posso receber segmentos de até 1024 bytes. Ou seja, o tamanho da minha janela, quantos bytes eu estou enviando. E o checksum é todo aqui, ou seja, eu tenho dados dentro do meu pacote encapsulado. E aqui eu tenho um checksum para saber o Clayton, mesmo que MTU seria janela, né? Lembra o conceito de MTU, só que MTU é para o frame, certo? A janela é o tamanho do segmento, ou seja, quanto aquele host vai poder receber durante ali a troca de mensagens. Que isso aí, no caso da MTU, a MTU é fixa, 1500. No caso do segmento, isso pode variar conforme a comunicação. Se eu tenho uma banda boa e não tenho ninguém se comunicando comigo, eu falo, olha, tu pode me mandar 10k, eu posso receber 10k, posso receber 10.000 bytes. E ele vai me mandando. Opa, agora tem muita gente falando comigo, agora eu só posso receber 500 bytes. Aí o outro lado só me manda de 500 em 500 bytes. Ou seja, o janelamento, isso é dinâmico. O checksum é o controle para saber, porque quando chega um segmento lá, ele calcula de novo sobre os dados que vieram e vê, olha, bateu, beleza. Não bateu, está corrompido, eu vou pedir transmissão. Retransmissão. Esse de urgente aqui é quando você está trabalhando com QoS, qualidade de serviço. Você pode dizer que aquele segmento ele tem que ser processado antes de qualquer outro segmento que tiver na pilha de processamento. E tem algumas opções que nos slides à frente eu mostro mais detalhes sobre o cabeçalho. Já no UDP, simples. Olha, porta de origem, porta de destino, comprimento, informação sobre ele mesmo. Checksum, caso você sete os dados da aplicação, ou seja, bem mais simples do que o outro, porque eu não tenho número de janela, não tenho confirmação, número de sequência. No máximo, eu consigo detectar que o segmento chegou ou não corrompido. Mas é só chegou ou não corrompido para eu descartar. Eu não peço retransmissão. Quem tem que ver que o segmento não chegou é a camada de aplicação. Então, ele é totalmente sem estado. Eu recebo e mando dados sem correspondência um com o outro. Quem tem que remontar é a aplicação. Por isso que ele é mais rápido, porque eu não tenho uma sobrecarga eu não tenho um overhead do controle, saber se eu recebi. Não. Quem vai tratar a confiabilidade é
aplicação. O UDP é simplesmente performático. Então, o segmento da camada de transporte, quando você está usando o DP, ele é chamado de datagrama. Ou seja, a comunicação por datagrama, ok, é o DP. Certo? Tal que você tem em linguagem de programação, você tem datagram, você tem segment, e algum deles você tem datagram. Então, veja, deixa eu ver aqui. Next. Transporte. Seção, ponto de fluxo, cabeçalho, UDP, cabeçalho UDP simples, pronto. Porta. Bom, lembrando que o cabeçalho UDP, aliás, o cabeçalho, tanto o cabeçalho UDP quanto o TCP tem porta de origem, porta de destino. Então isso nos leva à seguinte coisa: o UDP ele está encapsulando dados da camada de aplicação, tal que no modelo TCP/IP figura grande, figura pronto aqui, sim. More setting tools size maior que 800. Olha só, no modelo TCP/IP a camada que está logo em cima da camada de transporte é a camada de aplicação. Ou seja, os dados que a camada de transporte, que o TCP e o UDP levam, é a aplicação. Ou seja, não tem outra camada. Então significa que a porta da camada, a porta do que você encontra no cabeçalho, porta de origem e porta de destino, é a porta da aplicação. Ou seja, e a aplicação é a implementação de algum protocolo. Então daí isso nos leva à seguinte coisa: eu tenho números de portas específicos para determinadas aplicações. Por exemplo, correio eletrônico, porta 110, que é o protocolo POP3, protocolo de aplicação. Página HTML, porta 80, que é o protocolo HTTP. Bate-papo de internet, porta 531, mas vamos supor, a gente vai pegar o exemplo do SSH. A porta é a 22. E essas aqui são as portas de destino, porque as aplicações elas ouvem, é o modelo cliente-servidor, ou seja, você tem a aplicação ouvindo as requisições. Então você vai ter você tem uma lista você tem uma lista de portas de aplicações e protocolos comuns, né? Por exemplo, tem aqui, porta 22, ela é do SSH. Porta 69 é a porta do TFTP. Porta 67 e 68 é do DHCP. Porta 110 do POP3. Porta 119 e 123 do NTP. Olha uma coisa interessante. A 20, aí você vê que qual a porta do FTP? É a 21. 21, TCP, 21.
53, ponto 53. Top 3, eu quero dar um exemplo, eu uso TCP. Existem protocolos que usam TCP. Aqui. Pronto. Que usam TCP e UDP ao mesmo tempo. Ou seja, ele usa o TCP, por exemplo aqui. O NTP, ele usa a porta 123 UDP para fazer sincronização. É coisa rápida, é bem pequeno o tamanho do datagrama, do dado que vem. Ah, não, aqui não é NTP não, é NNTP, outro protocolo. Mas existem alguns protocolos que usam TCP, existem alguns protocolos que usam a mesma porta TCP. Ele usa uma porta TCP para uma coisa e o DP para outra coisa. 53. Pronto, o DNS ele usa a porta 53 TCP e UDP. A TCP ele usa para transferência de zona e a UDP ele usa para consulta, que é uma coisa rápida que pode se perder. Se eu não conseguir a resposta, eu mando de novo, mas eu uso a 53 TCP para transferência de zona. Eu vou transferir um arquivo do servidor primário para o secundário. Então, isso aqui tudo são as portas bem conhecidas de serviços. Ou seja, essas portas bem conhecidas são portas já registradas. Aí você tem uma infinidade de portas registradas. Por exemplo, a 3306 é a porta TCP do MySQL. A 789 é 987 IMAP, com a porta do IMAP. Pronto, o IMAP é a porta 143. Então você tem uma quantidade de portas registradas. Agora o detalhe de tudo isso são portas de destino. A porta de origem ela é sempre escolhida randomicamente. Então, quando você tem no cabeçalho porta de origem e porta de destino, a porta de origem ela é aleatória e a porta de destino é a porta conhecida de um serviço. Então, a forma que eu tenho de... Quando eu tenho uma comunicação, eu tenho um negócio chamado socket. O socket, ele é a combinação de endereço de IP de origem, porta de origem, endereço de IP de destino e porta de destino. É um socket, é um par de comunicação, é uma instância de alguma comunicação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um comando, vou abrir aqui e mostrar para vocês. Vou aumentar a fonte. Pronto. Calma, não tem mais. Pronto. Netstat menos AN. Pronto, tá aqui. Observa a seguinte coisa, olha. Tudo isso aqui são sockets. É um par, endereço de origem, porta de origem, endereço de destino, porta de destino, endereço de origem. Tudo isso aqui é conexões estabelecidas. Um socket ele corresponde a uma conexão estabelecida. E eu tenho aqui serviços que estão no estado de listing.
seja, porta 5556, 5556, 5556. Para alguém conectar. Tem mais conexão estabelecida aqui. Conexão estabelecida, conexão estabelecida, conexão estabelecida, conexão fechada, serviço em listen, certo? Então eu tenho o comando netstat, ele te mostra o estado das conexões no seu computador. Ou seja, o par, endereço de origem, porta, endereço de destino. Essas são as minhas conexões. Eu vou ter portas conhecidas de 0 a 1023, portas registradas, eu tenho portas registradas, portas livres ou dinâmicas a partir do 49, 150 e tanto. O comando netstat ele te mostra essas portas. Então, o que a gente vai ver agora é a questão de como uma sessão é estabelecida, porque cada processo de aplicação e execução no servidor, ele gera um número de porta. Por exemplo, eu tenho um servidor, eu acredito que eu tenho um MySQL aqui na minha máquina, netstat -an grep 3306. Ok, olha só, eu tenho um MySQL rodando na minha máquina. Ou seja, eu tenho uma aplicação rodando na porta 3306. Eu não posso ter duas instâncias do MySQL rodando, a princípio, porque a porta padrão é 3306. Se eu for executar uma segunda instância, vai dar conflito, não vai levantar. Aí eu teria que mudar a porta. Então, a mesma coisa, eu não posso ter... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa rodando na 8080. 80, não tenho ninguém na 80, não tenho ninguém na 8080. Não tem. 8080 Tomcat. Então, você tem o... Tá aqui. Todo mundo, todos os serviços que estão em execução na minha máquina. Ó, tem um SSH, eu tenho um SSH em execução e entre outros serviços. Então, mas como que agora eu tenho que ver o estabelecimento da conexão, já que o TCP, o UDP não existe. No UDP eu não tenho estabelecimento de sessão. Simplesmente eu mando os dados. Mas no TCP eu tenho esses passos aqui, olha. O cliente requisita uma sessão com o servidor confirma e o cliente confirma que vai começar. Esses três passos aqui é um negócio chamado three-way handshake. Aí, para encerrar, eu mando um fim, ou seja, a gente vai analisar isso aqui com o TCP dump. Então, primeiro a gente vai analisar. Cadê? Vamos aqui, o three-way handshake. Aqui. Wireshark. Ping www.ufrte.br. Se eu quero ver aqui é o 52. A interface, deixa eu só ver para a minha interface. Interface 9268 é em 11. Essa interface aqui
ip.dst igual a vamos lá. Bom, vou mostrar aqui como é que efetivamente acontece a comunicação. Eu vou www.ufrpe.br. Só limpar. Limpei. E agora eu vou abrir um browser e colocar e vamos analisar, parar e vamos analisar. Certo? Ó, toda comunicação, todo processo aqui onde começou, certo? Todo processo, toda vez que você usa o TCP, antes de começar a transmissão, antes de fazer qualquer pedido, é necessário estabelecer a comunicação. Essa comunicação ela é feita pela troca de 3 segmentos. Ou seja, primeiro, o cliente envia um segmento para o destinatário com o flag SYN ligado. Lembra que lá no cabeçalho eu tenho bit de controle aqui, bit de controle, eu tenho então os possíveis bits de controle, TCP flags. Eu tenho o flag SYN, o ACK, o FIN, o UJ, o PUSH, o RST, o SE. Eu tenho a série desses flags. Então, o primeiro, para estabelecer uma comunicação, uma sessão TCP, são trocados 3 flags. Ou seja, eles são enviados 3 pacotes, dependendo de que camada você está falando. Então vamos olhar primeiro. Bom, frame, MAC de origem, MAC de destino. Aqui, MAC de origem, MAC de destino, coisa que a gente já aprendeu. O IP de origem, IP de destino. Mas agora o que interessa pra gente é aqui, esta camada. Aí, porta de origem. Como falei, porta de origem, durante o estabelecimento de uma sessão TCP, a porta de origem ela é sempre uma porta aleatória maior do que 50.000. Aqui, porta de destino é uma porta conhecida, fixa da aplicação. No caso, eu tentei abrir o www, o browser, que isso está no servidor web lá rodando na porta 80. Ok? O número de sequência 0. Primeiro número de sequência, mas o mais importante é isso aqui, ó, flags. O flag que foi ativado, ó, que foi setado, foi o flag 1, que é o SYN. Então, eu tenho 0x002, eu seti esse flag. Olha o tamanho do Windows Size, que ele já diz, olha, se você for enviar uma coisa, o máximo que eu recebo é 65.585 bytes.
bits, que dá 65 bytes. O checksum dos dados que vão lá. Mas o importante é, quando a aplicação deixa eu só trocar aqui. Deixa eu fazer de novo. Eu troquei. Deixa eu abrir uma CCH que fica melhor. Só ver se minha máquina não desiste. Não existe mais. Ok, ou não tá ativo, droga. 201. Ah, 201.2. Só encontrar. Preciso de algum. Bom, telnet na porta lá, né? Telnet www.frbr.br na porta 80. Só mudar aqui o frame IP. Calma aqui. Está startado. IP é igual a esse. Não apareceu aqui. IP.addr. Pronto. Aqui ele finalizando. Agora vai. Pronto. Pronto, aqui está. O que aconteceu? Eu mandei e o SIM está ligado. Bom, toda vez que acontece que o servidor recebe
um segmento onde o bit sim está ligado, ele vai responder com um sim ACK. Ou seja, ele vai dizer, olha, veja que aqui foi do servidor, da minha máquina para o servidor. Aqui foi do servidor para a minha máquina. Então aqui ele diz, olha, você me mandou um tamanho de janela 665, ok. Aí eu estou te mandando um SYNACK, sendo que é a seguinte coisa, olha, o número de sequência é 0 e eu estou confirmando que quando eu mando o primeiro, eu mando o número de sequência 0. E quando eu volto, tá aqui, eu mando, olha, sim, sequência 100. Aí quando ele me envia aqui, olha, a minha sequência é qualquer uma, eu confirmo, eu dou um ACK que eu recebi a sua sequência 100, colocando mais um, dizendo o próximo número de sequência que você tem que enviar. Então o que ele fez aqui foi, olha, como a minha sequência inicial foi 0, ele mandou o ACK 1, que é o 0 mais 1, e disse, olha, a sequência, o próximo número que você tem que enviar tem que ser o 0. O próximo 0 mais 1. Aí o que aconteceu aqui? Agora ele envia um ACK, tá aqui, dizendo, olha, e veja que o Windows Size aqui, ó, ele mandou 29.960. E quando eu mando, eu já mando o Windows Size menor do que ele mandou, menor igual do que ele me informou. Então eu mando, olha, o meu número de sequência é 1 e eu estou confirmando que eu recebi o seu. Então que é basicamente isso aqui. Olha, estou mandando um sim com a sequência 100. O bit que está ligado é o sim. Aí ele me manda um SYNACK me confirmando, dizendo, olha, a minha sequência vai começar com 300 e eu estou confirmando o ACK que eu recebi o seu segmento de número 100 e o próximo segmento que você tem que me mandar é o 101. Aí ele manda, olha, 101, dizendo justamente o segmento que eu mandei e dando um ACK confirmando que eu recebi o 300. Quando o servidor ele espera receber isso aqui, quando ele receber, aí ele estabelece a comunicação e daí tem a... Deixa eu zerar aqui. E daí começa efetivamente a comunicação. E aqui, vou fechar isso aqui, abrir em outro lugar. E a gente vai ver, ó. Sim, tá aqui. SYNACK, ACK. A sessão foi estabelecida. Aí o cliente, quando foi estabelecida, o cliente manda um GET, que é efetivamente coisa do HTTP. Até lá, ó, GET barra, que é justamente isso aqui, ó. Eu não pedi o barra. Vamos pedir outra coisa aqui. Departamentos. Copy link. Fechar aqui. Tá. Vou ter wget. Fecha isso aqui. Abrir outro. Fechar isso. Abrir, iniciar, continue, wget, URL. Aqui. Okay. Aí o que aconteceu? Sim, SYNACK, ACK. Ou seja, eu mando, o servidor me confirma e eu começo.
Aí depois disso, observa aqui, tudo isso aqui, ó, os 3 primeiros, ó, é só o TCP. A partir do 4º pacote, foi quando a sessão foi estabelecida, é que ele me manda o GET, que é justamente isso aqui, o que eu pedi aqui, o FRPE com BR com departamentos acadêmicos. Aí, aqui eu já tenho, porque a sessão já foi estabelecida. Então, toda a comunicação TCP, não importa qual, você vai ter o three-way handshake, que é isso aqui, SYN, SYN-ACK, ACK. E depois, aí sim, aí ó, eu vou ter o TCP, pronto, eu dei isso aqui, GET. Aí o servidor começou a me mandar segmentos, olha. Segmento. Ó, tudo coisa, só TCP. Só TCP. Aí aqui eu tenho o HTTP, aqui o que veio. Ou seja, eu tenho uma troca de segmentos. Tá, ok. Ainda está conectado. Aí eu vou fechar a página. Ah, não. Eu fechei. Pronto. Naquele caso que eu dei um telnet, olha aí. Telnet www.ufrpe.br na porta 80. Aí, olha só. Three-way handshake, ó. SYN, SYN-ACK. SYN, SYN-ACK. Aí eu vou dar um... Vou mandar... Deixa eu mandar aqui um cabeçalho HTTP válido. Isso aqui. Só. Copy. Pronto. Aqui, já estou conectado. Aqui, get. Cadê? Aqui é a última coisa. Three-way handshake. Sim. Aqui não fecha. Sim. Sim, sim, ACK, ACK. Aí eu vou dar o... Pronto. Aquisição. Pronto, tá aqui. Aí, o que aconteceu? Eu dou get. E aqui para finalizar, olha. Fim. Ou seja, eu quero terminar uma sessão, eu mando o fim. Aliás, quem quis mandar aqui o fim foi o servidor. Aí eu dou um ACK no fim. Como é o processo de encerramento? Olha, o servidor manda um fim, o cliente confirma, dá um fim ACK e o servidor dá um ACK terminando a sessão. Então, você tem toda uma regra de estabelecimento de conexão. Assim também como você tem regra para o encerramento. O lado que pede a conexão, o lado que pede o encerramento da conexão, ele manda um fim. Aí o outro lado manda um ACK e manda um fim. Às vezes ele manda tudo isso aqui tudo junto. Fim, ACK junto. Aí no final você manda um ACK para dizer que quer terminar a conexão, para não terminar abruptamente. Então você tem todo o início de sessão é estabelecido com por exemplo, aqui, olha, eu mando um ACK, aí ele me manda envio um SYN-ACK, eu recebo um SYN-ACK e envio um ACK. Opa. É sim, desculpa, eu envio um sim.
sim, sim, ACK, sim, ACK, ACK, ACK. Então, verificar. Esse é o processo. E o processo de encerramento, eu mando um fim ACK, tudo junto. Fim, ACK, e mando um fim, e fim. Olha só. ACK, ACK, fim, ACK, ACK. Eu envio um fim para terminar, eu envio um ACK para confirmar que eu recebi o seu fim, eu envio um fim dizendo que eu posso terminar e quero terminar, e depois você envia um ACK dizendo que recebeu o meu fim. Tá? A questão de confiabilidade. Controle, isso aqui é interessante, controle de janela. Veja, quando durante a sessão, o estabelecimento da sessão, alguém, um dos hosts, olha, aqui no Three-Way Handshake, lá em cima, ele me manda o tamanho da janela. Nesse tamanho da janela aqui, ou seja, olha, eu posso, o tamanho da janela, via janela de 10 mil bytes, mas o tamanho da minha janela é 14.060. Então, olha, número de sequência 1, eu mando 1.460 bytes. Porque o tamanho máximo da janela é 1.460 bytes. Aí, recebi 1. Aí depois ele envia o número de sequência, ele envia outro pacote. Sempre o número de sequência é o tamanho dos bytes que foi enviado mais 1. Eu enviei 1.400 bytes, então o meu número de sequência, o meu segundo número de sequência é o meu primeiro número de sequência mais a quantidade de bytes. Então, tá aqui. Quando eu vou confirmar, eu confirmo de uma vez só. Eu recebi 2 vezes 1.460. Viu? 1.460 vezes 2. 29, 20. Eu mando 2921 dizendo, olha, eu recebi o 29, eu recebi 2.920 bytes, e o próximo byte que você tem que enviar, ele tem que ter o número de frequência 2921. Eu faço duas coisas em uma única mensagem, um único segmento. Aí ele olha. Bom, pessoal, eu estou regravando só essa última parte aqui da questão da confiabilidade de entrega do TCP, porque no vídeo anterior a gente teve problemas de demonstração com o Wireshark, a configuração do número de sequência e dos ACKs. Ele não faz a configuração, ele não mostrava os números reais que devem ser mostrados, ele mostrava um número qualquer para facilitar a sua vida. Só que quando ele faz isso, ele acaba não facilitando, mas complicando. Deixa eu abrir aqui e mostrar onde que você desabilita esta configuração. Tá? Deixa eu terminar de carregar. A minha interface aqui é essa aqui, a 11. Beleza, aí deixa eu dar uma parada aqui. Você vem em preferência e você tem na parte de protocolos, você procura o TCP. Aqui, TCP. E desmarca isso aqui, número de sequência relativos. Porque aí
ele vai mostrar os verdadeiros números de sequência, tá? Fica mais fácil para a gente entender e fazer nossos cálculos. Bom, então, vê, essa questão aqui, quando você faz uma requisição, está trocando dados, você pode ter casos de roteamento dinâmico, enfim, algum problema dos segmentos chegarem fora de ordem. Essa questão, no computador de origem, o TCP vai quebrando os dados em segmentos e vai mandando. Pode ser que um segmento seja maior do que o outro, ele chegue primeiro, tá? É função do TCP reordenar todos os segmentos para montar os dados. Porque imagina a seguinte coisa: você faz uma requisição ao servidor web e você está recebendo o resultado de um GET, por exemplo, ou GET de um arquivo ou do index.html, que ele é maior do que o tamanho da janela de transmissão. Ou seja, 300k, 200k bytes, enquanto você tem janela de transmissão em torno de 1.5. Então, muitas vezes, o servidor manda mais de um segmento para poder mandar esses dados. Então, isso é reordenado no destino, certo? Questão de confirmação de segmentos e essa questão do janelamento, exemplo de tamanho de janela, como é que o TCP trata isso, certo? Então, vamos lá. No meu exemplo aqui, ping www.ufrpe.br, só pegar aqui o IP da UFRPE, Ctrl C, tab, preparar aqui um URL para lá, ou até mesmo pelo nome, não importa, www.ufrpe.br, e no meu TCP dump, no meu Wireshark, eu vou criar um filtro chamado ip.addr igual a o IP da Rural. Deixa eu ver se já startei. Pronto, eu não tenho nada lá. Bom, então a gente começa aqui. Aqui, me trouxe. Agora vamos analisar. Vou parar aqui e vamos analisar isso. Então, a primeira coisa que o TCP vai fazer é estabelecer a comunicação. Veja, ele vai usar o three-way handshake, ou seja, ele manda um SYN. Observa que o tamanho do segmento TCP é 0, porque ele manda um cabeçalho, ele só manda um cabeçalho com nada de dados. Porta de origem, uma porta aleatória, porta de destino. O sequencial inicial é um número aleatório. O Wireshark, ele mostra, quando você não desabilita a função, ele mostra 0. Mas por questão de segurança, para você não poder, por exemplo, você prever esses números, que quando você pede retransmissão, ou você confirma um segmento, você bota o número de segmento. Se começar assim 0, isso vai ser predizível, porque a sequência é sempre a sequência inicial mais o tamanho do segmento. Certo? Então, esse segmento, esse número aqui, ele é um número randômico, aleatório, gigante, certo? Perfeito, então eu mando um SYN, aqui, o único bit ligado é o SYN. Ok, aí o servidor, quando ele está programado no código, para quando ele receber um SYN, um bit, um segmento que o bit SYN está setado, ele tem que responder com SYN ACK. Veja, quando eu respondo com SYN, olha o que vai. Olha, o meu número de sequência é esse, 3026, terminando com 3026.
eu não confirmei nenhum número, então o ACK vai 0. Ok? Bom, quando ele me volta, isso aqui já é o servidor, o 200 respondendo para o cliente. Então, o 200 também, ele começa, ele sorteia o número de sequência dele. Sorteou esse aqui. Mas quando ele confirma justamente o segmento que ele recebeu. Olha, o segmento foi o 41, 3026. Então, quando ele dá o ACK que o servidor dá, ele faz duas coisas. Ele confirma e diz, olha, o próximo que você tem que me mandar é esse. Então, por isso que o número de sequência, aqui o ACK, não é 3026, é 3027, porque ele já está dizendo, olha, eu estou esperando esse. Então, se é mais um, significa que eu já recebi o outro. Olha aqui, não estou mandando nenhum dado. E meu número de sequência é esse aqui. A minha sequência, a nossa sequência de comunicação é esta, para aquela sessão. Aí, o que ele faz? Olha, beleza, eu tô... o meu número de sequência é justamente o ACK que você... Vou reduzir aqui para a gente ver a coluna toda. Volta aqui. Olha, o ACK dele era justamente dizendo qual era o próximo número de sequência. E eu mandei, eu fiz sim ACK, e para finalizar o three-way handshake, eu mando um ACK dizendo o próximo número de sequência, aliás, enviando o próximo número, o segmento com o número de sequência que o servidor disse que eu deveria enviar, eu envio, e envio o ACK, que é a sequência do servidor mais um. Pronto, isso aqui estabelece, porque o servidor, quando eu faço isso aqui, ele fica esperando justamente um ACK com essas informações. Ele guarda isso aqui em buffer. Quando você manda um sim, ele manda um sim ACK e abre uma thread e fica guardando o teu ACK. O ACK para aquele sim ACK que ele mandou. Tal que isso é explorado como falha de vulnerabilidade, porque o TCP ele é programado para fazer isso. Então, se você manda um sim, e o servidor abre uma thread e fica esperando. Se você mandar outro sim, o servidor abre outra thread e fica esperando. Essa espera é em torno de 30 segundos. Então, se você manda 100 mil sim, ele vai abrir 100 mil threads. E isso consome memória do servidor, consome recurso. Aí você, muitas vezes, acaba derrubando o servidor só mandando sim ACK. Mas esse tipo de ataque, os firewalls modernos, os próprios servidores webs, já tem módulos de segurança para isso. Mas o comportamento normal do servidor web é fazer isso. Você manda um sim, ele manda um sim ACK e fica aguardando você mandar um ACK. Enquanto você não mandar um ACK, a thread dele não é concluída, ele fica esperando. Só que ele fica esperando por um tempo, ele não espera infinitamente. Fechei a comunicação, tá aqui, three-way handshake, fechou, aí eu mando uma requisição HTTP, que é justamente um GET, tá aqui, um GET no barra HTTP 1.0, no host, user agent, accept, tá aqui, isso aqui é a requisição, é o que eu mando. Beleza, eu mandei isso aqui, agora vamos observar, olha, aqui do TCP, tamanho 76, porque justamente isso aqui deu 76 bytes. Aliás, o tamanho do segmento todo, o tamanho do cabeçalho, 32 bytes, mais o tamanho dos dados deram 76. Então, este segmento que foi, ele tem 76 bytes. Então, vê, o número de sequência é justamente 4027. Ainda é a mesma sequência, porque não foi enviado nenhum
byte, aqui tamanho length 0, então eu continuo com o mesmo número de sequência. E o ACK eu confirmo, justamente, eu ainda estou confirmando, o ACK não muda também, porque não houve nenhuma comunicação do servidor. Então, eu ainda estou confirmando o último pacote. Mas porque eu tenho que mandar o SYNACK, certo? Então, tá aqui, sequência, ACK é o mesmo 76. Agora, observa o seguinte. Copiar aqui o tamanho, sequência, 27. Copy. Colocar aqui na calculadora. Tamanho mais 76, que é o tamanho do segmento. Olha aqui. O próximo número de sequência será o 23. Olha os flags que estão push e ACK. Toda vez que o push estiver ligado é porque eu estou mandando dados, o PSH. Certo? Alguém está mandando dados, naquele segmento vai dados. Ok, aí observa agora. O que o TCP faz? Olha, ele confirma quando você dá um ACK, você está dizendo que o TCP tem que mandar o número de sequência, tem que ser aquele. E ele recebeu, como ele recebeu 76 bytes, ele diz, olha, a sequência aqui, o próximo não era o 103, tá aqui, olha. Aí justamente você diz, olha, ACK, que é justamente o 3027 mais 76, aí ele dá um ACK. Não é que ele soma mais um. No primeiro caso ele soma 1, mas aqui ele soma o tamanho 3027 mais 76, que dá 31103. Aí isso aqui é só para confirmar isso. Observa que tem o flag que está ligado. O flag que está ligado é só o ACK. Então é só confirmação. E o tamanho do Windows Size, olha, 227 bytes. Você não pode me mandar nesse momento mais do que isso. Aí agora observa que começa o TCP mandando dados. Olha, ele manda segmento, olha, 200 aqui, qual o número de sequência, a sequência ainda é a mesma, porque é aquela sequência daquele ACK lá inicial, correspondente àquela comunicação. A sequência, aí a próxima sequência tá aqui. Qual o número da sequência é essa? Qual o tamanho do segmento? O tamanho do segmento é 1440. Aqui mais 1440. Olha aí, 458 é o tamanho do próximo segmento. Então mando um, mando outro, mas o ACK ainda é o mesmo. Aí agora o cliente, que sou eu confirmo o recebimento destes segmentos. Olha, eu dou um ACK no último segmento, ou seja, se eu reconheci esse aqui, essa questão do reconhecimento de segmento, ela acontece normalmente a cada 2 segmentos recebidos. O servidor manda 2 segmentos, alguém manda 2 segmentos e eu confirmo depois de 2 segmentos, normalmente. E eu confirmo apenas com uma confirmação, eu confirmo os 2 segmentos de uma vez só. Então aqui, se eu digo para o servidor que eu recebi, quando eu dou um ACK, o segmento aqui, 9898. Quando eu dou um ACK no 9898, significa que os 2 segmentos que ele me mandou foram recebidos. Aí, como
Aí ele me manda mais, olha. Continuo com aquele mesmo ACK do 4173. Ainda é referente a esse pedido aqui. Aí ele manda mais. Mas vê, o número de sequência era esse aqui. Que é a sequência aqui. A sequência é essa. Eu confirmei. E a próxima sequência é justamente essa aqui. Aí eu mando. Só que quando o servidor, aliás, aqui, mandei mais segmento. Você me confirma. O servidor manda mais 2. Você me confirma. Quando você me confirma, olha, a sequência é essa, seu ACK é o 218. Só que o 218 aqui, aí, o sequência número é justamente o 218. E aí, o número de sequência, o próximo número de sequência é sempre o número de sequência atual mais o tamanho do segmento. Vê que quando eu dou ACK, quando os ACKs que são confirmados pelo cliente, é só, não tem nada o tamanho. Por isso que o próximo não muda, ainda é o 29138. O dos dados, o servidor, quando ele manda, vê que tem dado. Então, o número de sequência mais o tamanho do segmento. Aqui, aqui. Aí eu vou nessa brincadeira de confirmação de segmentos. Confirmação de segmentos, confirmação de segmento, confirmação de segmento, confirmação de segmento, confirmação de segmento, confirmação de segmento. Só mandando PDU até que finalmente todos os segmentos foram entregues pelo servidor. Porque lá no início, aqui, aí quando ele confirma, isso aqui não é que o servidor manda isso aqui é resultado da reordenação. Isso aqui, olha, olha o tamanho aqui, ó. O frame, está aqui o número de todos os frames que foram enviados, está aqui o período de 0 a 39, tá. Olha o tamanho. O tamanho disso aqui era 56668. Ou seja, no primeiro ele vai mandando até que ele completa todo o segmento. No último, ele não mostra, mas existe um flag que ele seta dizendo que todos os pacotes têm que ser remontados. Então ele remonta 40 segmentos para poder gerar isso aqui. Esse HTML aqui, ele não veio de uma vez só. Ele veio dividido em 40 pedaços, certo? Que são, cadê? Chart. Estes 40 segmentos que foram reordenados. Então, porque tem o número de sequência de cada um. Então, ok, foi reordenado. Pronto, tá aqui.
ele só manda o OK, reordena os 40 e confirma. Bom, aqui vem a fase de finalização da conexão. Veja, na finalização de conexão, ele diz que o protocolo deve ser esse. Aqui. O servidor manda um segmento com bit FIN ligado, o cliente manda com FIN ligado, o servidor responde com MAC e depois responde com FIN e ele responde com MAC. Só que como podia ter alguma coisa para confirmar, eu posso mandar um FIN e no mesmo tempo mandar um MAC. Certo? Eu mandar um MAC confirmando algum outro pacote que eu recebi, alguma fora de sequência, alguma coisa de controle, e eu faço as duas coisas de uma vez. E aqui, ao invés de eu mandar 2 segmentos, o servidor manda, aqui o servidor para o cliente, ele manda isso aqui de uma vez só, FIN MAC. E, por fim, o servidor, o cliente, manda um MAC para dizer que, ok, estou terminando a comunicação. Certo? Então, esse aqui é o processo do início ao fim, desde o three-way handshake ao pedido de dados, estabelecer a conexão, pedir os dados, a troca de segmentos e a confirmação de cada segmento, a reordenação de todos os segmentos para gerar o pacote, aliás, para gerar os dados da aplicação, aqui, HTTP, que é isso aqui, que no fim é isso aqui. Na realidade, isso aqui, ó, é só o 200. 200 OK. Aí tá aqui. Olha aí. Tudo isso aqui é o HTML. Aqui são os dados. No final, o servidor manda isso aqui, o 200. Certo? Ele manda o 200, mas só que 200 é para dizer que foi processado com sucesso. Ele manda todas os 40 segmentos. Depois que ele manda os 40 segmentos, ele manda uma PDU dizendo, olha, essa PDU é só com HTTP 200, é só com código de status 200, só que ele já mandou tudo. Aí quando o cliente recebe esse 200, ou poderia receber qualquer código HTTP, aí ele, opa, agora eu tenho que remontar todas as minhas PDUs, ou desculpa, meus segmentos, são PDUs, todas as minhas PDUs, que o nome dessas PDUs são segmentos, e mostrar o resultado para o meu cliente, que é isso aqui. Então, ele não vem de uma vez só. Certo? E essa remontagem sempre ele vai incluindo aqui o tamanho. Olha, tamanhos 1440. Aí o segmento aqui era a sequência 558. 558 copy value. Só isso aqui, a sequência é essa, calculadora, sequência mais o tamanho 1440 vai dar uma sequência de 298. Aqui. Quando eu confirmo, olha, beleza, deu um ARC nessa sequência, e o próximo pacote que você tem que me enviar é o 298, que é justamente, ele recebeu um segmento de 140.440 bytes e ele já informa para o servidor o recebimento daquilo, mas dizendo, olha, o próximo que eu quero receber é o 298, que é justamente aqui, sequência 298. E o ARC, esse ARC aqui, é só para dizer que ele recebeu essa PDU aqui, que é a sequência. Então, beleza, essa aqui é a parte de comunicação. Qualquer comunicação TCP é dessa forma. Three-way handshake, o início e o fim. Ok? Em algum momento ele vai fazer, dependendo da resposta do servidor,
dependendo do protocolo, quem vai dizer, porque a aplicação vai acumulando esses segmentos, e em algum momento vem uma informação do servidor dizendo que todos os segmentos que ele recebeu até aquele ponto devem ser colocados em ordem, que é justamente no caso do HTTP, é quando ele recebe um 200, ou não só um 200, quando ele recebe qualquer código HTTP de resultado. 200, 201, 403, 404, 301, os códigos de erros HTTP. Caso você não saiba, a gente tem HTTP codes. Cadê? Quando você faz uma requisição para o servidor web, ele vai te responder com códigos de informação, com códigos de sucesso, que são os códigos 200, códigos de redirecionamentos, erros no cliente, de bad request, de não foi autenticado, de não localizado, erro do servidor, são os erros 500, códigos não oficiais, N outros códigos, e tem uma série de códigos. Isso é que faz com que a aplicação mande o TCP remontar todos os segmentos que foram recebidos. Então, isso, para vir aquele HTTP, aquele código de resposta, foram necessários 40 segmentos. Aqui, o número do frame que cada um deles veio. Então, espero que esse vídeo feche a parte do final do TCP e até a próxima. Ok, obrigado, pessoal, até mais.